E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Estou aqui hoje para te passar 5 dicas para você ser aprovado mais rápido no Enem. Eu espero que com essas dicas você consiga mesmo aplicar no seu processo de estudo e que você tenha um bom resultado, um bom desempenho no Enem para valer, principalmente no Enem agora de 2023. Mas antes de a gente começar o vídeo e antes de eu te passar essas dicas, não deixa de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 19 horas. Então se inscreve, curte, compartilha o vídeo. Let's bora! Bom galera, então vamos lá. Primeira dica. Estude primeiro os assuntos que caem com mais frequência, né? Então, em matemática, em natureza, né, com biologia, física e química, em história, não, em humanas, com história, que tem história geral, história do Brasil, filosofia, sociologia e geografia, e também em linguagem, né? Então, assim, é muito importante que você estude cada tópico, cada área, digamos assim, primeiro em relação a isso, a essa questão dos assuntos que são mais importantes, porque se você deseja aprovação, o ideal é que você estude os assuntos que caem com mais frequência, né? Não tem muito sentido você, por exemplo, estudar um assunto que cai com pouca frequência. Então, o ideal é justamente isso, é justamente que você faça uma lista com esses assuntos mais recorrentes na Enem, que caíram com mais frequência mesmo, para que você, a partir disso, consiga estudar de uma maneira muito mais estratégica e muito mais consciente, mais ativa, né? E é o que eu sempre digo, não tem sentido você, por exemplo, pegar um assunto que cai com pouca, que tem pouca recorrência no Enem, né? Então, o ideal é justamente que você pegue esses assuntos no meu drive de estudo, que já está disponível, é gratuito, lá no meu Instagram, @PedroCartelli. Acho que você pode ter acesso também. Então, o ideal é que você pegue mesmo essa lista com os assuntos que são mais recorrentes e que você estude em cima disso, porque aí, de certa forma, a sua aprovação vai ser muito mais rápida, né? Porque você está ajudando aquilo que cai com mais frequência, né? Isso é estudar de forma inteligente. Então, para mim, no meu ver, essa seria a primeira dica, né? Para você colocar em prática, né? E aí, vamos lá. Segunda dica. Em relação à segunda dica, eu acredito que está muito mais ligada a essa questão da teoria. E é o que eu sempre digo também. Claro que a parte prática é importante, e já eu vou falar sobre isso, mas a gente não pode deixar a teoria de lado. É muito importante, principalmente, por exemplo, para áreas como natureza e humanas, né? Que tem assuntos muito específicos que, se você não sabe, se você bate de cara com a questão que você não sabe a teoria, que você não tem conhecimento do fundamento, né, da base, fica muito difícil de você encontrar a resposta, né, de você saber, de você conseguir mesmo resolver aquela questão. Então, é muito importante que nessa segunda dica você dê uma atenção na teoria, principalmente em questões, por exemplo, de química, de física, de biologia, de história, né, história geral, história do Brasil. Você tem uma noção do que aconteceu, de como se deu esse processo evolutivo. É muito importante porque assim, quando você resolver uma questão, quando você estiver fazendo simulados, você vai entender como aquele assunto é cobrado de fato na prática. Então isso é muito importante, né? Em relação a linguagens e matemática, não estou falando que a teoria não é importante. Pelo contrário, é importante também, né? Por exemplo, em linguagens com aquela questão das escolas literárias, né? Barroco, parnasianismo e tal. Ou então em matemática, né? Com alguns assuntos que você tem que saber um pouco da fórmula. Mas não se prenda muito a isso, porque, por exemplo, humanas em natureza é muito mais específico, tem muito mais detalhe do que em matemática e em linguagem, né? Tem um certo desequilíbrio nisso, digamos assim. Então é muito importante que você veja mesmo, que você estude a teoria, tenha conhecimento desses fundamentos, porque a partir disso você vai conseguir resolver grande parte das questões e, consequentemente, vai conseguir aprovação, né? Porque você vai conseguir acertar mais questões, vai entender a prova como um todo e vai se dar bem. Então, para mim, essa seria a segunda dica. E como eu falo, né, a teoria, eu incluo sempre videoaula, livro, né, apostila, sempre essa forma de estudo passivo. É basicamente isso. Então, a segunda dica está mais relacionada a essa questão da parte teórica, né? E ainda agora para a parte prática, que é a terceira dica. O que eu recomendo para vocês? Assim, a teoria é importante, mas não se prenda ao estudo passivo. Vá para o estudo ativo, que são flashcards, mapas mentais, gravar áudio para você mesmo, escutar depois, explicar para um amigo, criar grupos de estudo, então fazer simulados também. Então tudo isso está dentro de um estudo ativo e está nessa parte prática. Você precisa fazer simulados, por exemplo, para você treinar, né, para você otimizar tempo na hora da prova, para você já ir se habituando com isso, né, com essa questão de resolver questões, e para você entender como o assunto é cobrado na prática, como eu estava falando, e flashcards para você relembrar de fórmulas de física, de matemática, né, de exatas,
que tem muitas fórmulas, então quando você estuda com um flashcard, com aquele papel de pergunta e resposta atrás, fica muito legal e muito produtivo da sua parte de entender o assunto, né, de ter esse conhecimento de uma forma muito mais produtiva mesmo, e sem sofrer tanto, né, porque o estudo ativo ele é muito mais essa questão de que você tem que tirar daqui de dentro para fora, né, e não o inverso, que seria o estudo passivo, quando você só está absorvendo informação. Então, no mais, essa é a terceira dica, estuda mesmo, faz simulados, treina e simula os dias da prova, né, no primeiro dia e no segundo dia de Enem, porque só assim você vai conseguir mesmo criar esse hábito, esse costume em fazer simulados, em entender como aquela questão é cobrada na prática. Eu estudava muito também, por exemplo, eu fazia metas, né, planejamentos para eu conseguir ver o meu progresso, minha evolução. Então, por exemplo, na primeira semana eu fazia 10 questões de linguagens, e aí eu observava quantas questões eu tinha errado e quantas eu tinha acertado, e quais questões eu tinha errado, para não errar mais. E aí na outra semana eu já aumentava a quantidade, ao invés de 10 questões para resolver, eu fazia 20 questões, e aí eu comparava, via o que eu tinha errado, né? Se era o mesmo erro que eu tinha cometido na primeira semana, né? Do erro que eu cometi também na primeira semana. Então eu ia fazendo essa análise, né? Essa autoanálise, para que eu pudesse observar mesmo e entender qual seria como é que eu estaria, como é que eu estou ali, né, no processo mesmo de estudo. Isso é muito importante, porque a partir disso você vai conseguindo criar mesmo novas metas e novos objetivos, né, para que você sempre melhore nisso, em relação aos estudos. Então é muito importante que você tenha essa parte prática também bem definida e bem estruturada no seu processo de estudo, né, e de preparação para o Enem, em especial o Enem 2023. E aí vamos lá, galera. Quarta dica, né, penúltima dica, em relação à redação. A redação é algo que eu sempre falo direto aqui também no canal para vocês. O modelo pronto é algo que pode te ajudar muito, mas também não é uma garantia. Você precisa também fazer a sua parte. Eu sempre digo isso pra galera, porque tem muita gente que acha que só o modelo pronto já é o suficiente para você tirar uma boa nota. E não é. Você precisa argumentar. E a argumentação, eu não posso fazer nada por você. É só você, né? Então, assim, e também depende muito do tema. E o modelo pronto, por mais que ele se encaixe em qualquer tema, ele precisa também de uma pessoa, de um indivíduo que está ali produzindo texto, que saiba argumentar. Né? Porque também não adianta nada eu te dar um modelo pronto, sendo que você não argumenta, sendo que você não fala do tema, que você não traz exemplos, que você não explica. Então você precisa fundamentar isso. Você precisa deixar claro no seu texto, né? Então é uma via de mão dupla. Eu com o modelo pronto e você com a argumentação. E aí eu recomendo mesmo que nessa quarta dica você estude redação, que você treine, que você bem semelhante também com o simulado, porque isso vai te ajudar a você otimizar tempo, a você entender como é que você pode reduzir o tempo, usar cronômetro quando você estiver fazendo texto, né, quando você estiver estudando. Porque com tudo isso você vai conseguindo mesmo criar esse hábito. E a ideia é justamente essa, tornar um hábito, para que no dia não seja um problema, não seja uma questão para você, mas seja algo tranquilo e algo que você já treinou tanto no decorrer desse processo, que vai ser só mais uma prova como qualquer outra. Então a ideia é essa, e eu espero que vocês também não deixem de lado a redação, que treine mesmo. Eu tinha muita dificuldade no início, mas o modelo pronto e o treino mesmo me ajudaram bastante a não desistir da redação e a treinar mesmo. Então toda semana eu fazia pelo menos 1, 2, 3 redações, e depois eu fui aumentando mais essa quantidade, até o momento em que eu já estava me sentindo mais confiante e mais preparado para produzir um texto, por exemplo, em 30 minutos, em 45 minutos. Então é isso, é treino, prática, e não deixe de lado a redação, que também é muito importante, dependente do curso que você queira fazer. E por fim, galera, né, a última dica, e não menos importante, para você ser aprovado no Enem, o que eu recomendo também é que na reta final você também não se desespere tanto, que tente também abraçar o mundo de uma só vez, nesse sentido de estudo. Então tentar estudar tudo de uma só vez. Eu acho que na reta final o ideal é que você relaxe, que você descanse, né? Também tenha seus momentos de lazer, de poder sair, de distrair, de relaxar, né? Faça pausas de estudo mesmo, intervalos de descanso, porque é muito importante para a sua saúde mental, para o seu psicológico. Então saiba equilibrar também, relaxe, saia, distraia, porque só assim você consegue manter uma vida equilibrada, com estudo também, e sem se sobrecarregar tanto e sem colocar tanta pressão em cima de você, porque isso não é legal, isso não faz bem para a sua saúde, para você mesmo, né, no seu estudo ali, no seu rendimento. Então saiba equilibrar também e viva de uma forma leve, tranquila, sabendo equilibrar e tendo hora para tudo também, né, como eu sempre digo. O estudo não precisa ser algo chato, nem algo maçante, mas é só você ter responsabilidade, criar metas, objetivos, se planejar, se manter organizado também, que dá para você estudar de forma tranquila e sem tanta agonia, né? Mas é isso, meu povo. Em caso de dúvidas, é só falar comigo aqui nos comentários, que eu estou respondendo vocês. E aproveite e deixe nos comentários também alguma sugestão de vídeo que vocês querem ver aqui no canal,
nesse ano de 2023. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.